Deus da graça e paz a todos. Amém? Amém? Está feliz nessa noite? Estão, mano? Pleno domingo de carnaval, ou brincando de carnaval lá fora, e a gente aqui louvando e agradecendo ao Senhor. E as pessoas que não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, elas precisam de algo externo, como o Gilberto já falou nessa noite. Mas nós, irmãos, somos alegres, independentes de qualquer situação. Diz o apóstolo Paulo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez nos digo: alegrai-vos. Amém? Nós não precisamos de carnaval para se alegrar. Nossa alegria são todos os dias, porque a nossa festa é servir a Jesus. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias. Eu quero falar nessa noite justamente sobre este tema: a vinha do Senhor e o Carnaval do Brasil. É um tema que eu trouxe para a gente pensar um pouco nessa noite: a vinha do Senhor e o Carnaval do Brasil. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 5, vamos ler do verso 1 até o verso do número 7. Isaías capítulo 1, capítulo 5, versos do 1 ao 7. O livro do profeta Isaías, capítulo 5, versos de 1 ao 7. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou ainda, diga culto de doutrina. Toda quinta-feira aqui, não esqueçam, 7h30 da noite, nós estamos aqui todas as quintas estudando a palavra do Senhor. Então, se você não achou, vamos treinar mais. Pela quinta a gente lê bastante, andar para a gente treinar e abrir a palavra do Senhor mais rapidamente. Qual é o tema dessa noite que nós meditamos? A vinha do Senhor e o Carnaval do Brasil. Vamos dizer todos juntos para não esquecer? A vinha do Senhor e o Carnaval do Brasil. Amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 5, versos do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Esse texto fala de uma parábola. Parábola não existe apenas no Novo Testamento. Nem Jesus foi o único que citou e pregou por parábolas. Parábolas existem também no Antigo Testamento, e esta é uma delas que Isaías traz para o nosso coração nessa noite, que é a parábola da vinha má. Versículo 1 diante diz assim a palavra do Senhor: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de leva do Senhor.
Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Diga amém. Vamos lá. Pai, nós queremos te louvar essa noite. Muito obrigado pela tua palavra linda. Pai querido, que o teu Santo Espírito abra o nosso coração, ao nosso entendimento, para que estaremos meditando nessa noite, Pai amado, através desse texto. Oh Deus, importa que eu diminua sempre e que tu cresças na minha vida, Pai Santo, porque nesta igreja toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação é somente para ti, ó Deus. Muito obrigado por cada um dos irmãos, Senhor, nessa noite. Oh Deus, abre o nosso entendimento e fala a cada coração. Assim que oramos com corações agradecidos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta aí, em Isaías capítulo 5. Eu quero pensar um pouquinho com vocês nessa noite sobre esse tema, a vinha do Senhor e o carnaval do Brasil. Meus amados, preste bastante atenção. A nossa sociedade, essa sociedade que nós vivemos, tão pecaminosa, tão suja, tão entregue à vaidade, como nós temos visto, e isso chega ao seu ápice da loucura, do desprendimento para a carne, para fazer a vontade da carne, os pensamentos agora no carnaval. Mas essa sociedade que nós vemos hoje não é diferente da sociedade de séculos e séculos passados, porque o homem, ele continua pecador, o homem continua depravado, o homem procura sempre fazer cada vez mais aquilo que deseja a sua carne e deseja os seus pensamentos. Então, a sociedade, os homens, a humanidade sempre foi e sempre será depravada. Sim ou não? Agora, o que nós precisamos entender é que não há nada de novo debaixo do sol. O ser humano continua desobediente a Deus em qualquer geração, em qualquer época, em qualquer tempo. Desde a época do profeta Isaías e até antes da época de Noé, nós já vemos isso. Tanto é que, vez por outra, a ira de Deus se acendia sobre aquele povo e Deus enviava juízo sobre aquele povo. E muitos períodos da história de Israel, por exemplo, o povo abandonava a palavra de Deus, o povo abandonava Deus e Deus mandava castigo, Deus mandava opressão, Deus mandava juízo. Às vezes o povo se arrependia, às vezes o povo voltava, entrava nessa comunhão com o Senhor, e às vezes não. A sociedade não é a mesma, mas os pecados cada vez mais são os mesmos e cada vez mais são depravados. Se você prestar atenção, uns anos atrás, nós vimos violência, nós vimos depravação, nós vimos coisas que desagradam ao Senhor. No entanto, quanto mais o tempo passa, mais essas coisas ficam mais visíveis, mais patentes aos nossos olhos. É verdade ou não é? É ou não? Então, no carnaval, por exemplo, é onde a sociedade totalmente vive essa depravação sem freios, essa depravação que dá razão a tudo aquilo que eles querem dar, porque há um consenso, vamos dizer assim, há uma permissão, entre aspas, da sociedade durante o carnaval. Tanto é que o carnaval também é chamado da festa da carne, talvez porque vinha de uma festa antiga chamada Carnavalho, que era um período de tempo que se dava acesso a todo tipo de prazeres e de pecados, porque era tipo uma permissão, uma concessão que se dava durante alguns dias. E esta sociedade hoje, e é isso que Isaías também trata, não com relação ao carnaval, mas com relação à depravação do coração do homem desde a sua época. Agora, esse texto aqui de Isaías, capítulo 5, tem muitas coisas a nos ensinar para o nosso crescimento. A parábola da vinha nos ensina preciosas lições, e eu quero que você fique atento àquilo que nós estaremos falando. Primeiro, é um canto de tristeza. No verso 1, partirá, o Senhor vai dizer: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Não é um canto de alegria, não é um canto de gozo, não é um canto de festa, é um canto de tristeza, de lamentação, de dor que vinha do coração de Deus para com aquela sociedade.
Segundo, a vinha estava num lugar fértil. Diz a palavra do Senhor na parte B: o meu amado teve uma vinha no outeiro. Como era o outeiro? Fertíssimo. Não era algo deserto, era algo que era fértil, que tinha vida, que podia brotar ali vida. E ele plantou a vinha no lugar correto. Ele não ia procurar uma terra que ele produzisse para plantar uma vinha. Ele procurou a melhor terra e ali plantou a sua vinha. Diz mais o texto que ela foi cuidada da melhor forma possível. Ele se preocupou com ela. Veja o verso 12 que diz: ele sachou-a, colocou ali no terreno, mexeu no terreno, limpou as pedras, plantou vinhas escolhidas. Em outras palavras, como se nós fôssemos hoje procurar as melhores mudas, as melhores plantas, que a gente escolhesse as melhores mudas para plantar uma vinha. E foi assim que o Senhor fez com aquele povo. Melhores vinhas foram escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ora, lagar era o lugar onde se pisavam as uvas. Em outras palavras, ele estava esperando colher e ele estava esperando fazer aquelas uvas vinho bom. Estão entendendo? Quem está entendendo até agora, diga amém. Agora, ele continua dizendo: além de plantar, além de cuidar, fazer tudo que ele podia, acontecer muitas coisas ainda. Porque nessa parábola Deus vai mostrar a sua misericórdia e Deus vai mostrar também a sua ira. É interessante notar que Deus estava com a razão, conforme diz aqui o verso 4. Ele diz: que mais eu podia fazer ainda na minha vinha que não lhe tinha feito? O que eu podia fazer? Escolhi melhor terreno, plantei, ajeitei o terreno, limpei, tirei pedra, coloquei as melhores mudas, tudo eu fiz pela minha vinha. Tudo eu fiz. Agora, esperando que ela desse uvas boas. Diz o verso 4: contudo, veio a produzir uvas bravas. Você já parou para pensar o que significa isso? O trabalho que o Senhor teve, ele ajeitou, cuidou, plantou, limpou, fez toda a perspectiva para ter uma boa colheita, para aquela colheita ele fazer bons vinhos. No entanto, quando chega a colheita, ao invés da vinha produzir uvas boas, a vinha produz uvas más, uvas amargas, que não prestavam para nada. Interessante que o termo uvas bravas em hebraico significa coisa fedorenta. Ele queria que o fruto daquela vinha fosse um vinho cheiroso, um vinho que agradasse o paladar, agradasse o olfato. Vocês sabem, quando o degustador de vinho, ele primeiro cheira o vinho, porque pelo odor ele já conhece a qualidade do vinho. Era mais ou menos isso que Deus queria de Israel, do seu povo. Deus queria que o seu fruto fosse um fruto agradável às suas narinas. No entanto, não foi isso que aconteceu. Eles se tornaram coisas fedorentas. Agora, o que a Bíblia mostra também é que Deus é o dono da vinha. Deus é o dono de Israel e Deus também é o dono da igreja. Deus é o dono da igreja. Amém ou não? Quem é o dono da igreja? É Deus. O único propósito da vinha era produzir fruto. Só isso. E nisso Israel falhou. Agora a pergunta que Deus faz para mim e para você nessa noite é esta: nós, como Israel de Deus, nós como igreja de Deus, nós como vinha de Deus, nós temos produzido bons frutos? Ou nós temos produzido frutos amargos? Ou nós temos produzido frutos fedorentos aos olhos e às narinas do Senhor? Eu lembro, quando eu estudava no colégio agrícola, a gente certa vez separou um terreno para plantar uma vinha, plantar alguns pés de uva, e o professor deu todas as instruções, e os alunos é que estavam responsáveis por aquela vinha, e a gente limpou o terreno, a gente sachou o terreno,
a gente preparou as mudas, a gente cuidou daquelas mudas, a gente aguou aquelas mudas todos os dias que nós estávamos lá, e a nossa perspectiva era colher frutos bons, uma uva gostosa, para a gente poder também saborear. E a gente ficou naquela angústia, e o tempo passando, e aquele pé demorando a crescer, e a gente cuidava, e não dava nada, e a gente angustiado, porque a gente tinha o prazer de degustar as uvas, que nós mesmos tínhamos plantados. Era como a gente ia, por exemplo, num apiário, a gente ia buscar mel, e o professor deixava que a gente pegasse os favos de mel e colocasse na centrífuga. Depois a gente podia degustar o mel, era muito gostoso. E você beber o mel do próprio favo de mel é uma delícia. Você já teve essa experiência, não? Alguém tem experiência, não? Aqui? É uma delícia. Os irmãos já beberam. Favo de mel, você bota, tem aquela cera, não pode comer a cera, é só o mel, né? Se é aquele mel gostoso, puro, meu irmão, é uma delícia. Agora, se você tomar muito, você fica bêbado. É interessante, ele tem um certo teor ainda de algo muito forte. E a gente tinha aquele prazer de participar, né? Quando a gente escapava das picadas das abelhas, né? Nós que a gente ia com aquela roupa, todo aparato, né? Que a gente não era besta. Então, a gente colhia e bebia, e as uvas estavam naquela mesma expectativa. Nós vamos provar, nós vamos degustar. E o tempo passa, e alguns alunos que eram escalados não cuidavam direito, e de repente o tempo foi passando, alguns cuidavam direito, depois no outro dia tinha que ser outro grupo, eles não cuidavam direito, e o resultado foi que o pé não deu foi nada. E a gente naquela dúvida, naquele desejo de provar, e nada. Quando eu medito nesse texto, eu vejo muito dessa experiência, porque de fato era isso que Deus queria do seu povo. Ele estava esperando degustar aquela uva madura, gostosa e doce. Mas a uva, quando deu uma uva ruim, não servia para nada, uma uva amarga, não servia nem para fazer vinho, nem para fazer vinagre servia. Esse é o pensamento de Deus hoje também, nessa sociedade, aqui no Brasil, também com relação ao carnaval, também com relação a essas vidas. Aí você pergunta, olha, e o que é que esse texto tem a ver com o carnaval do Brasil? Em primeiro lugar, na primeira instância, não tem a ver nada. Porque Isaías nem conhecia o carnaval do Brasil, nem estava isso na sua mente, ele não conhecia nada, então esse texto tem nada a ver com o carnaval do Brasil. Porém, em segunda instância, esse texto tem tudo a ver com o carnaval do Brasil. Como passa isso? É a segunda coisa que eu quero mostrar para vocês. Que semelhança tem essa parábola com a sociedade de hoje? Que semelhança tem essa parábola com o carnaval do Brasil? Nenhuma, e ao mesmo tempo, todas. Por quê? Preste atenção no capítulo 5. Deus, a partir do versículo 8, Deus vai mostrar aqui nesse texto que Israel, que aquela sociedade, produziu alguns frutos amargos. E esses mesmos frutos amargos que foram produzidos por Israel estão sendo produzidos hoje em dia ainda nessa sociedade, aqui no Brasil e também aqui em Guarabira. Que frutos amargos são esses? Aqui o Senhor, a partir do verso 8, vai trazer 6 ais de Deus, que são 6 frutos azedos que o povo tinha produzido. O primeiro fruto azedo que Deus vai dizer que eles tinham produzido está aqui no verso 8 ao 10, que é a cobiça insaciável ao materialismo absoluto. Veja o que diz o texto, verso 8 ao 10. O Senhor vai dizer: ai de quem? Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bom bato, e o albergue cheio de semente não dará mais do que um efa. O que é que Deus está dizendo
azedo daquela sociedade era uma ganância exacerbada. E o que é isso? Eram pessoas que viviam a vida somente para ajudar. Casa e casa, campo e campo. O primeiro pecado azedo que Deus mostra daquela sociedade e que tem acontecido hoje também é a mesma coisa. É essa cobiça insaciável pelo materialismo absoluto. É você aquela pessoa que sempre quer ter, sempre quer ajudar, sempre quer amealhar. E quanto mais tem dinheiro, mais ele quer ter. E quanto mais tem casa, mais ele quer ter. E quanto mais tem fazenda, mais ele quer ter. É um fruto amargo. Sabe por que amargo? Porque Deus condena a ganância. O que Deus está dizendo aqui não é que você não pode ter bens. O que Deus está dizendo aqui é que você que vive somente para ter bens está fora dos propósitos de Deus. Amém, igreja? Você que vive só para amealhar, para juntar um celeiro, tenha cuidado, porque um dia Deus pode olhar para você e dizer: você agora vai vir para cá, você agora vai ser chamado. E a Bíblia te pergunta: e tudo que você tem, para que será? Para que servem todos os seus prédios? Para que serve toda a tua fortuna quando você for prestar contas diante de Deus? Para que serve todo o teu dinheiro? Você não pode levar ele dentro do caixão. Você não pode levar ele para a glória. Tudo vai ficar e a traça vai corromper. E o ferrugem vai comer. E tudo vai se estragar. E os filhos vão gastar. E você não usou na obra. O que é que Deus está dizendo? É um fruto amargo da tua vida. Agora Deus vai te pedir contas dessas coisas também. As mansões não podem proteger o homem da ira de Deus. Amém ou não? As mansões não podem proteger o homem da ira de Deus. O que você tem feito com os teus bens? O primeiro fruto amargo da sociedade é essa ganância exacerbada. E quando eu olho isso, eu vejo também muitos pastores, muitos líderes, muitos milionários, cheios de dinheiro, cheio da grana, cheio de posses, e Deus um dia vai cobrar deles o que vocês têm feito com o dinheiro. Tem usado para o reino de Deus ou tem usado para o reino próprio? Pastores querem comprar redes de televisão, tirando dinheiro dos fiéis para ser usado em benefício próprio, comprando mansões, comprando fazendas, milhares de gados. Mas um dia ele vai se encontrar com o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, mas esse está vivo pelos séculos dos séculos. Quando ele se encontrar com o Cordeiro, diz a palavra do Senhor, ali não haverá desculpas a serem dadas, ali só haverá juízo a se exercer. Por isso que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O segundo fruto azedo que aquela sociedade tem produzido e que essa sociedade também produz é o fruto da anulação e do desrespeito para com a palavra de Deus. Veja o que diz o verso 11 em diante. Diz assim: ai, o segundo ai é para quem? Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que ouviam os esquemas. O que é que está sendo feito por aí hoje em dia? O que é que está sendo feito no carnaval? É isso ou não? Ai deles! Verso 12: liras e harpas, tamborins e flautas. Parece que Isaías estava vendo o carnaval do Brasil. Fala a verdade, não é? É muito interessante a palavra dele, né? Liras, harpas, tamborins e flautas. Se eu tivesse uma visão mais precisa, eu ia dizer: e cuícas, e pandeiros, né? E surdos. Liras e harpas, tamborins e flautas, e vinho para os seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento,
os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. É mais louco que terrível. Por isso, a cova aumentou seu apetite. Sabe o que eu vejo? É que no carnaval, por exemplo, como tantas e outras festas, só se mostra o glamour, só mostra as escolas de samba, né? Só mostra o quê? O dinheiro de milhões e milhões que são gastos, só mostra as pessoas famosas, só mostra aquilo que é bonito, mas não mostra quantas pessoas são mortas durante esse período, quantas são assassinadas, quantos jovens perdem a vida, quantos jovens se entregam às drogas nesse período, o problema social que aparece depois do carnaval. Isso ninguém mostra, porque isso não dá ibope. É ou não é, amados? Não mostra a quantidade de pessoas que se engravidam nesse tempo, quantas pessoas pegam AIDS nesse tempo, quantas pessoas vão morrer por causa do carnaval. Eu fico olhando, por exemplo, mesmo hoje, porque uma foto falando sobre a questão da seca do Nordeste. O nordestino está morrendo de sede, períodos longos de seca, muitas cidades em estado de calamidade, muito gado morrendo, muita gente sem fome, com fome, sem perspectiva alguma, muita gente sem ter o que comer. E algumas pessoas nesse período de carnaval, governadores, pagam 750 mil reais para a Ivete Sangalo cantar. Quantos milhões são gastos? Eu não vou falar nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, mas no Nordeste, quantos milhões são gastos? Em João Pessoa, em Fortaleza, em Salvador. Quantos e quantos milhões são gastos? Sabe o que é isso, irmãos? Porque as pessoas não conhecem ao Deus vivo e verdadeiro. É tão sábio o erro que estão cometendo. É o que diz aqui o profeta Isaías. Por isso a cova aumentou seu apetite, abriu a sua boca desmensuradamente, para lá descer a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e o seu ruído, e aqui